Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Mais um domingo aqui com você e hoje a nossa aula é especial. Nós temos uma convidada muito especial. O nome dela é Patrícia Cerquinho, ela é uma mestra da nossa EBGET e agora eu vou passar a palavra para ela mesma, para que ela possa se apresentar para você. Pati. Graça e paz, Kelly, igreja, né? Graça e paz, nós estamos felizes em participar hoje dessa conversa sobre educação cristã na atualidade. Eu sou educadora há 28 anos já como educadora e também atuo na área de gestão escolar há mais de 15 anos. Então, nós esperamos estar colaborando hoje bastante, né, para tirar dúvidas, para estar edificando mais ainda o corpo de Cristo. Então, nós vamos dar continuidade à nossa conversa aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre a educação cristã na atualidade. E eu convidei a Pati porque ela está dentro desse meio, né, no meio secular também. Então, ela vai poder falar bastante para nós fazermos as interações e entender o que é a educação cristã na atualidade. Pati, a nossa primeira pergunta de hoje para você é: qual a distinção entre educação cristã e educação secular? Bem, Kelly, normalmente nós nos fixamos muito, quando nós falamos educação cristã e educação secular, na questão do espaço. As pessoas acham assim: quando essa educação ela é feita na igreja, ela é uma educação cristã. Mas quando ela é feita, ela ocorre na escola ou em outro espaço, ela é uma educação secular. Mas isso seria uma visão muito simplista, né? Então, nós temos que entender o seguinte, que a educação cristã, o que nós podemos dizer que é uma educação cristã? É toda e qualquer educação, né, realizada em qualquer aspecto da vida do indivíduo, mas desde que essa educação ela esteja pautada, né, firmada numa antropologia cristã, numa visão, numa perspectiva cristã. Principalmente, o que diferencia? O reconhecimento do senhorio de Cristo, o reconhecimento ou não. Se essa educação, se essa formação, ela reconhece o senhorio de Cristo, ela é uma educação cristã, independente de onde ela possa estar ocorrendo. Então, tu quer me dizer uma coisa, que essa educação ela não precisa estar num ambiente escolar formal, certo? Então, isso quer dizer que a educação ela se dá prioritariamente dentro do lar. Uma vez que nós sabemos que a igreja do Senhor, ela começou dentro dos lares. Olha a importância da educação cristã dentro do lar, né? Então a gente vai discorrer um pouco mais disso. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais as principais razões para optar pela educação cristã, Pati. Bem, como cristão, né? Por que eu tenho que optar? Você sabia, Kelly, que tem pessoas que não são cristãs, mas que fazem a opção pela educação cristã? Sim. Né? Muitas pessoas elas optam em colocar os filhos em escolas confessionais, escolas cristãs, porque elas entendem que aquela educação é a melhor educação. Então, por que eu tenho que optar pela educação cristã? Primeiro, são 2 pontos. Primeiro ponto, pela coerência. Eu sou cristã, a minha fé é cristã. Então, eu tenho que formar o meu filho numa educação cristã. Então, primeiro, principalmente pela coerência. Então, lá em Romanos 11:36 diz que para ele e por ele são todas as coisas. Jesus é o autor e consumador, é o mantenedor de tudo. Segundo ponto, os benefícios. Com certeza os benefícios são muitos mesmo da educação cristã. Primeiro, a verdade. A educação cristã é a verdade verdadeira. Né? Glória a Deus. É a verdade por isso, verdadeira. Né? Então, ela está pautada na verdade. Sim. Então, o que eu posso dizer?
tudo que essa educação, essa antropologia cristã diz sobre o homem é a verdade sobre Sim. o homem. O que ela diz sobre a criação é a verdade sobre a criação. Sim. O que ela diz sobre o conhecimento, sobre os princípios, sobre os valores, é a verdade. Então, a melhor educação, com certeza, é uma educação pautada na verdade. Que bênção, né? Nós discorrermos sobre isso. Muitas das vezes eu observo, Paty, que tem pais, às vezes, que nos procuram por ser pedagogo, né, para orientar qual escola colocar, né, aonde colocar a sua criança, qual o melhor ensino. Mas eles nunca, e eu estou falando de crente agora, tá? Eles nunca têm a preocupação de saber qual é a pedagogia daquela escola, se ela está voltada para uma pedagogia cristã ou secular, né? Então eles estão mais preocupados com o conhecimento crítico reflexivo que esse filho vai receber, do que propriamente dito os princípios cristãos, né? Então, assim, foi muito bom você falar sobre isso, porque várias vezes eu já orientei e as pessoas não conseguem entender que a educação cristã, ela se dá prioritariamente dentro de um lar, né? Lar cristão. Vamos para a nossa próxima pergunta que a gente se organizou aqui para fazer, né? O que é um ser humano na perspectiva cristã? Paty, me conta aí. Bem, nós, como cristãos e como educadores principalmente, né, Kelly, nós temos que ter essa visão clara. O que a Bíblia diz do homem, né? Que tipo de ser humano que Deus deseja formar? Quem é o homem? O que a Bíblia diz é que o homem, ele é a coroa da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser exclusivo, individual. É um ser principalmente relacional. É o único ser que se relaciona. Principalmente se relaciona com o divino. É o ser que se relaciona com Deus, que se relaciona com o seu próximo, com a criação. Esse é o homem na visão e na perspectiva cristã. É por isso que a palavra de Deus fala que quão bom que os irmãos vivam em comunhão, né? A importância de viver não só dentro do seu lar, a comunhão com a palavra de Deus, né? O ser homem com o Senhor. E o mais importante de tudo, sabe, Paty? O que eu percebo também, existem pessoas que elas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas não conseguem se ver como filhos de Deus, que não conseguem reconhecer que elas têm um Abba Pai. Muitas das vezes elas não sabem reconhecer a sua identidade de filhos, e tem pessoas que se comportam por não conhecer a educação cristã, que é o ensino propriamente dito da palavra, não sabe se perceber que é filho, e muitas das vezes se coloca numa posição de órfão, de desfilhado de Deus, de aquele que não merece os benefícios que a palavra, que as promessas do Senhor trazem para as nossas vidas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e suficiente, único Salvador. Então foi muito boa essa sua colocação agora, Paty, porque talvez existem pessoas no nosso meio que não sabiam essa diferença. Isso é muito bom a gente relatar aqui. Hoje nós pensamos numa aula dessa forma, eu não digo uma aula, mas um bate-papo, né, Paty, a respeito da pedagogia cristã. E hoje eu louvo ao Senhor, porque eu sou uma pedagoga que trabalho dentro da casa do Senhor. Na verdade, eu sou uma levita desta casa, aqui do Ministério Getsemane. Então, eu trabalho dentro da minha área, dentro desse métier, pedagogicamente, no ministério, louvando ao Senhor, porque eu ensino a palavra de Deus. Uma vez que nós sabemos, né, Paty, que em Tiago, se eu não me engano, 1:3, ele fala da importância do mestre. Quanto o mestre deseja ser, ele vai ser o mais cobrado, porque ele precisa, se ele se decide ser mestre, na unção do mestre, o Senhor o chamou para ser mestre, ele naquele grande dia, ele vai prestar contas desse ensino. Então eu e você, olha a nossa responsabilidade aqui, né? De realmente ensinar o que é correto da palavra e principalmente vivenciá-la, porque o Senhor, ele vai nos cobrar, ok?
Vamos passar para o nosso próximo ponto. Qual a postura ideal de um educador cristão em seu fazer pedagógico? Agora a gente vai falar um pouquinho para os mestres, né, Paty? Sim. Não é fácil, né, ser um educador cristão na atualidade. Não é fácil. Não vamos dizer que é uma tarefa fácil, não. É muito difícil. Mas em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Amém. Então, a primeira coisa que nós temos que ressaltar no educador cristão, que ele tem que ter convicção. Ele precisa ter convicção da sua fé, da fé que ele professa. Ele precisa conhecer e saber quem é, o que Deus diz quem ele é, e não ter medo. Ele não pode ser um mestre que não tem convicção daquilo que ele está falando. Porque se de repente ele é um mestre que ele tem dúvida do conhecer ao Senhor, vai ser difícil. Então, um mestre, ele precisa ter traquejo com a palavra, não é verdade, Paty? Ele precisa conhecer, estudar, meditar e principalmente praticar. Porque senão ele está sendo mentiroso na prática dele, na verdade. Com certeza. Então, primeiro isso. Ele precisa ter essa convicção da sua fé e ele precisa conhecer essa perspectiva. Ele tem que ter essa cosmovisão cristã de como, de que forma ele vê o mundo. A visão dele tem que ser uma visão cristã. E para que isso aconteça, Kelly, ele precisa conhecer. Com certeza. Né? Ele precisa estudar a Bíblia. Sim. Ele precisa ser um estudioso. Ele precisa o mestre nunca ele para de estudar. Ele tem que estar sempre se preparando, sempre estudando. Olha a dica da mestra, né? aí. Né? Nós nunca deixamos de aprender, nunca. Sim. Né? É como diz a nossa apóstola, a gente vai estudar, e quando a gente for para o céu, ainda vai estudar mais ainda. Mais 6 meses. Nunca nós paramos. Então, mestre, seja assim um estudioso, principalmente da palavra. Então, ele precisa conhecer, saber quem ele é, saber a visão que ele sustenta, que ele professa. Eu sou cristã por isso, embasar. Ele tem que ter embasamento. Segundo, ele precisa também ter embasamento teórico de tudo. Ele precisa conhecer as demais antropologias, ele precisa conhecer as pedagogias, ele precisa ser alguém realmente preparado, para que quando ele for confrontado, ele possa realmente se defender, né? E a palavra, ela é arma de ataque, mas ela é arma de defesa também. E Paty, aqui te interrompendo um pouquinho. Esse mestre, quando a gente fala de mestre, eu não estou falando só dos mestres, professores e educadores, não. Eu estou falando para você que é pai e mãe. E hoje você, em meio à pandemia, está dentro da sua casa, ensinando seus filhos, né? Desafiador. Ora, nós estamos em um pacto aqui na igreja de 300 dias lendo a Bíblia. Você tem sido disciplinado para ler a palavra para o seu filho e com certeza filhos fazem muitas perguntas, né? Então você como pai, você precisa ter o domínio de pai e mãe, conhecer a palavra e tirar todas as dúvidas do seu filho de forma coerente, correta, porque se você não ensinar a palavra para o seu filho, eu garanto para você que vai ter um outro alguém que vai ensinar algo diferente para o seu filho. E aí, como o apóstolo Marcos fala, essa conta vai chegar, Paty, e ela pode ser muito pesada. Então, ensine a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia nos fala isso. E nós precisamos ensinar a criança. Ora, uma vez, você pode até dizer assim, eu aceitei Jesus, meus filhos já adultos, então seja você o modelo de estudar a palavra, praticar e ensinar dentro da sua casa. A gente precisa ter esse entendimento também, né, Paty? Sim, um outro cuidado também, Kelly, aí quando nós falamos de educador, né, cristão, como tu falaste e colocaste aí, nós temos que, quem é o principal educador? É a família. Né? São os pais, são os responsáveis. A educação começa e termina em casa, né? É o principal espaço onde essa educação vai ocorrer. Então, da mesma forma como esse educador lá na escola, ele precisa ter consciência e convicção, os pais também precisam ter essa consciência e essa convicção cristã. Precisam conhecer, eles precisam propiciar um ambiente de aprendizagem cristã na casa. Isso não pode ser somente no domingo, não pode ser somente na igreja, na célula. Não, ele tem que ser na EBGET. Não, ele precisa ser diário.
diário. Que bom que mesmo em meio a essa pandemia, nós estamos tendo, a EBGET continua online, né? Eu tenho até como professora, assim, assim, esses dias de pandemia, uma mãe, né? Um relato de uma mãe, que agora eles realmente estão ensinando, né, os filhos em casa. A criança, ela não sabia ler, estava no 3º ano, e agora em casa, com a mãe ensinando, essa criança conseguiu ler. Então, como é importante, pai, você participar dessa formação. Você é o principal formador do seu filho. Que isso esteja realmente diariamente. Que você propicie o ambiente formador. Leia, como disse a Kelly, lendo a Bíblia. Não é só dizendo, vá ler a Bíblia. Não, você é aquele que está junto, lendo a Bíblia, acompanhando. Ler e explicar, né? Porque tem a Bíblia, ela tem algumas palavras que até para nós mesmos, às vezes nós não conhecemos. Aí a importância do pesquisar. Quando você faz isso com o seu filho, você está aguçando, olha só, a curiosidade dessa criança. E se você ensinar a palavra de Deus, a leitura, o gosto pela leitura da palavra, o teu filho, ele vai ser um filho que ele vai ter gosto para fazer qualquer nível de leitura, qualquer pesquisa de trabalho. Você não vai ter trabalho com seus filhos. E por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tenho experiências vivenciadas aqui dentro do ministério, de alunos que nós orientamos acerca e sob a luz da palavra. A gente fala também sobre o Jet Baby aqui, que são crianças que foram orientadas antes de irem para a creche, e quando elas foram para a creche, hoje eu escuto relatos de pais aqui, Pati, que quando foram levar os seus filhos para as creches, para a escola, eles não tiveram problema. Essa criança, ela teve um crescimento na frente, ela disparou na frente das outras, ela se destacou, ora, porque ela foi trabalhada, não só dentro da casa, mas os pais pegaram todo o ensino da palavra de Deus, fizeram a prática dentro do seu lar, junto com aquilo que nós possibilitamos aqui, que são poucas horas no domingo aqui, né, digamos assim, mas a gente dá uma pequena base, e quem realmente forma a base são os pais dentro do lar, né, Pati? Então, que isso fique bem claro aqui, o Ministério Apostólico Getsemane tem essa preocupação de ensinar a palavra, desde a terra infância, do ventre. Aqui nós temos as tentantes que estão estudando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus por um ventre que aparentemente está ressequido, né, estéril, mas não, elas estão gerando no reino do Espírito. Então, quando você faz esse trabalho, que a palavra de Deus fala que é um esforço, né? Nós temos que nos esforçar. Então você vai ter resultado, você vai ter filhos realmente brilhantes, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, nós sabemos que ela é sábia, ela é discernida, ela é ampliada, ela é aguçada, ela é admoestada e ela é criativa. Os melhores projetos realizados aqui na terra foram feitos por cristãos inspirados pelo Espírito Santo, e com certeza tiveram um pai e uma mãe que ensinaram os rudimentos da palavra de Deus dentro do lar, com certeza, né, Paty? São os inteligentemente cristãos, né? Nós temos que formar indivíduos inteligentemente cristãos. E um último tópico também que eu queria muito bem colocado aí, salientar, inteligentemente cristão. Gostei dessa palavra. Um outro tópico importante também, Kelly, que nós temos que ter cuidado como educadores e como pais educadores, é sobre a questão das contaminações ideológicas. Muito bem, Paty. Temos que ter muito cuidado com a questão cultural, né? Porque muitas vezes nós... mas essa é uma cultura, é só um ato cultural. Meu filho precisa também, né, participar dessa questão cultural. Muito cuidado, pais. Então, sempre que seu filho, né, uma dica, como educadora, como gestora, meu filho vai participar, mãe, eu quero participar do projeto tal. Tá, meu filho, vá. Não, você precisa participar, você precisa conhecer. Então, vá à escola. Conheça quais são os projetos que essa escola oferece, quem são os professores. Paty, né? Não te interrompendo, mas já te interrompendo. É porque assim, o que eu percebo também,
é que os pais, eles querem muitas das vezes, tá? Não são todos, mas eles querem uma forma de deixar a criança lá e ter terceirizar a educação, né? E aí eu deixo lá ele vai fazer o que ele quer, o pai às vezes só dá o dinheiro para fazer qualquer atividade, lanche, trabalho, enfim, e ele não procura saber o que está sendo ensinado para esse filho. Será que essa pedagogia ela tem a ver com a pedagogia cristã, daquilo que você tem ministrado dentro da sua casa? Esse professor que está ali mais tempo com teu filho conversando, ele está ministrando verdadeiramente o ensino crítico reflexivo? Ou ele está numa veia ali que sem querer ele destoa, tira o teu filho da rota? Porque acontece isso também, para você que não sabe. Porque tem professores que eles não são cristãos. E, ora, uma vez não sendo cristãos, eles não vão puxar a sardinha para nós. Não. Eles vão puxar a sardinha para aquilo que eles acreditam, para as convicções deles. Eles podem estar captando, né? Exatamente. E aí, por exemplo, quando eu fui para a faculdade, eu senti muito na questão da sociologia. Quando eu fui estudar sociologia, filosofia, eu disse, meu Deus, porque a todo momento a sociologia e a filosofia, elas querem negar a existência do Senhor, né? Então, glória a Deus que eu sabia quem eu era, mas quem não tem certeza do que é, você imagina uma criança que está sendo formada, é você, pai e mãe, que tem que dar esse norte. Pode continuar, então, só para finalizar esse tópico, Kelly, então esse cuidado, a dica que eu dou, pai, não adianta só matricular. Não adianta só deixar, você precisar acompanhar. E até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a família ela é responsável pelo acompanhamento. Então, infelizmente, nas escolas, nós temos, assim, a questão de reuniões, né, de pais e mestres, é muito baixo a participação. Porque os pais, muitos pais, Kelly, eles acham que é perder tempo. Eu vou perder tempo lá na escola. E eu sempre ressalto, não, pai, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Você está vindo aqui conhecer o ambiente que o seu filho passa mais de 20 horas por semana, né? O ambiente, quem são as pessoas que estão formando, quais são os projetos da escola. Então, pais e nós, principalmente cristãos, não podemos ter essa postura de terceirização da educação. Nós precisamos, tomarmos essa missão. Muitas das vezes é porque o pai está cansado, trabalha o dia todo, tem 2, 3 empregos, né? Porque quer dar o melhor para os seus filhos e acaba que ele dá tudo, mas não dá o mais importante. Aquela questão que é muito comentada hoje, Kelly, que diz assim, eu não tenho tempo, mas quando eu tenho tempo, é um tempo de qualidade, né? A gente escuta muito, né? E não é. Eu dou tempo de qualidade para o meu filho, mas para que esse tempo seja um tempo de qualidade, ele exige que seja um tempo longo, né? Com certeza. Não pode ser algo breve. É porque assim, o pai acha e a mãe, né, que o tempo de qualidade é ele pegar essa criança e ir para um cinema, para uma praça de alimentação, consolidar fora desse métier que não é o cristão. E aí é o perigo. Porque o filho vai entender... não é o formativo, exatamente, né? Que não é o ambiente formador. Não é. E aí ele vai entender que ser cristão é isso. Uma forma muito superficial. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Como eu falei alguma da parte da nossa conversa aqui, que as igrejas elas começaram dentro dos lares, ou seja, a palavra ela começou a ser ensinada dentro dos lares, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele fala isso, que quem é o precursor, aquele que realmente responsável pela educação dos filhos são os pais, ou seja, dentro do lar, né? A moral, o bom costume, o patriotismo, isso é ensinado dentro do lar. E aí eu vou agora, Pati, a gente já está finalizando aqui nossa conversa, eu vou falar a respeito da nossa pedagogia do Ministério Apostólico Jetsim. Para você que não sabe, nós temos uma pedagogia cristã. E a nossa pedagogia, ela está na nossa visão. E a nossa visão qual é? Em amor, ganhar os perdidos e equipar os salvos. Isso está baseado no respaldo bíblico de Mateus 28, 19 e 20. E a nossa visão é uma visão, uma igreja baseada em famílias estruturadas por princípios bíblicos que amam a Deus e ao próximo, expandindo assim o reino de Deus aqui na terra. E como é que a gente vai expandir? Ensinando a palavra de Deus dentro dos nossos lares. E também está pautado em nossos valores, que é
o princípio da mordomia, união e aliança, soberania, individualidade, caráter, autogoverno, semear e colher. Contra isso, nós já aprendemos que não há lei. Então, essa é a pedagogia do Ministério Apostólico Getsemane. Essa é a antropologia que nós, cristãs, aqui dentro do ministério, né? Então, fique atento a isso. Eu fiquei pensando como nós vamos fazer, né, esse bate-papo, porque a minha preocupação a todo momento, Paty, é fazer com que os pais do Ministério Apostólico Getsemane entendam que nós estamos num cenário propício para que eles possam ser aqueles que vão ensinar a palavra com mais tempo, com qualidade, dentro do seu lar com os seus filhos, sentar à mesa, pegar a palavra, dividir os versículos para que cada um leia e eles vão discorrendo, conversando e se alimentando espiritualmente. Eu imagino, porque na minha casa nós temos essa oportunidade de fazer isso. E que tempo maravilhoso, que tempo precioso que Deus nos deu. Esse tempo de estudar a palavra junto com a nossa família, de meditar, de ler, de conversar. Hoje nós estamos lendo a palavra e as lágrimas vão caindo, porque o Senhor está falando tanto conosco dentro do nosso lar, Paty. Eu não sei se você tem tido essas experiências, mas eu tenho tido experiências extraordinárias dentro do meu lar, com a minha família, com a minha mãe, os meus irmãos e os meus sobrinhos. Que tempo maravilhoso. Mas você precisa ficar atento. Que pedagogia, que ensino é esse para os seus filhos? E Paty, nós já vamos concluir e eu quero te agradecer, louvar ao Senhor pela sua vida, agradecer em nome do ministério, da EBGET, você como sempre uma bênção, nos abençoando. Falar com você é maravilhoso, é sempre aprender um pouco mais. Eu louvo a Deus porque nós temos profissionais de ponta dentro do Ministério Apostólico Getsemane, em todos os ramos nós temos, glória a Deus por isso. E sempre que nós precisamos de alguém para nos dar um norte a respeito de uma profissão ou de algo, nós temos alguém dentro do ministério. Nosso ministério, ele é farto de pessoas, de profissionais e principalmente cristãos brilhantes, cristãos inteligentes, como você mesmo falou, Paty. Inteligentemente cristãos. Inteligentemente cristãos. Esse é o nosso alvo, né? Formar cidadãos inteligentemente cristãos. E a última, eu queria deixar só mais uma para os pais, para as famílias, né? Não terceirize a educação do seu filho. Não terceirize a formação do seu filho. Pai, mãe, né? Responsável. Isso é primordial. Você é o responsável. Você não sabe quais são as consequências ruins de uma terceirização. Você não delegue a outros essa formação. Que maravilha é poder formar alguém. E você foi escolhido, né? Filhos são presentes de Deus. Como são nós diamantes, tratamos, né? Diamantes que estão sendo lapidados pelas mãos dos pais dentro dos então, seus lares. Seja esse lapidador, seja esse mentor do seu filho. Crie um ambiente de formação na sua casa, através da leitura bíblica, através de literaturas. A nossa igreja mesmo tem literaturas, né? Compre revistas, livros evangélicos, assista vídeos, assista tudo que realmente for formativo junto com seu filho. Olha, uma dica é o nosso canal IGET TV. Tem tudo ali. Tem as nossas lives, tem os nossos cultos, tem todas as nossas aulas até hoje. Você pode acessar lá a qualquer horário, dá um link, curte, né? Você vai estar promovendo o reino de Deus, sendo evangelista online. Vamos orar? Vamos orar para agradecer esse momento. Mais uma vez, Paty, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui do seu lado, dividindo essa conversa extremamente maravilhosa, produtiva. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, hoje nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprender um pouco mais. Eu te peço que Tu venha, Senhor, em cada lar, nesse momento, Senhor, falar com os pais e com os filhos para que possam estudar a roda da mesa da sua casa, ao redor, meu Pai, a palavra de Deus e praticando. Desde já nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graça e paz e até o próximo domingo. Shalom Adonai.